O Enem 2022 será aplicado nos dias 12 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o Brasil. No primeiro dia, os participantes farão as provas de linguagem, ciências humanas e a temida redação. E para orientar, trazer dicas de como fazer, quem sabe, uma redação nota 1000, você vestibulando que está se preparando, o Jornal de Picos preparou dicas valiosas para você. Estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Jornal de Picos, a professora Silvelena Pinheiro, que é fera nesse assunto de Enem, redação, e vai trazer dicas preciosas para você. Professora, boa tarde para a senhora. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada, prazer pelo convite, por estar aqui, principalmente nesse momento, né, que é um momento de muita tensão para os alunos, né, mas também um momento em que nós, professores, ficamos muito satisfeitos, né, porque nós mostramos o nosso trabalho, né, e logo aí os resultados e com certeza muitos alunos aí ingressando nas universidades, né? É um prazer enorme. Professora, a gente já sabe que a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, não é uma prova decoreba, como muitos professores falam, né? O aluno ele tem que ter uma bagagem de conhecimento, são questões bastante contextualizadas com o cotidiano que hoje a sociedade está inserida. Para esse aluno que vai fazer a prova no próximo domingo e também no domingo seguinte, o que é que a senhora pode falar? Não dá mais tempo estudar, né? Começar a estudar, ter essa sobrecarga de conhecimento, esse momento não seria bom. Qual a dica que a senhora dá para esse aluno que no próximo domingo vai fazer a prova, que ele pode fazer hoje e amanhã sábado, por exemplo? Olha, as dicas principais são o seguinte, revisar, tá? E não ficar naquela tensão. Eu sei que é um pouco complicado pedir isso para o aluno, né? Mas agora é momento de desacelerar. O controle emocional, nós professores costumamos dizer, né, que metade é controle emocional, né? Se você ficar muito nervoso, se você ficar naquele bloqueio, isso acaba atrapalhando muito, né? Porque o primeiro dia são 5 horas e meia de prova, o segundo dia só são 5 horas de prova. E a questão do controle emocional é de suma importância para que o aluno ele possa ter um bom êxito, né? Ele não se confundir, ele entender, ele compreender o que é que cada questão quer, o que é que, por exemplo, a redação quer, né? Para que ele possa, digamos assim, que fazer a prova da melhor maneira possível, né? Então eu indico revisar e ao mesmo tempo descansar, né? Ter esse controle, cuidar de si mesmo, dormir bem, né? Assistir uma série, descansar mesmo um pouco, nada de dormir muito tarde, nada de dar uma saidinha no sábado, não, porque a prova já é no domingo, e principalmente preparar toda a documentação, né? Deixar tudo separadinho, RG, caneta esferográfica preta, né, deixar tudo ok para que não tenha atrasos e isso não atrapalhe ele a fazer sua prova, porque qualquer deslize pode fazer com que ele, com que atrapalhe, né, todo o raciocínio dele e ele acabe se perdendo no tempo, nas questões, tá? Então, o que eu indico é isso, descansar, quiser revisar alguma coisa, revisa, ainda tiver alguma perguntinha, pergunta para o professor, entra em contato, mas nada muito extravagante, né, para que ele possa ter esse momento de descanso e ter essa visão de controle, né, do emocional, digamos assim. Professora, a redação é temida por muita gente. Eu lembro que quando eu fiz, o Enem era algo que realmente apavorava os alunos. E a gente sabe que a redação tem um peso muito grande no final da somatória de tudo. A redação ela pode ser determinante na aprovação desse aluno. Existe um passo a passo, uma receita para esse aluno seguir e quem sabe ele tirar uma nota 1000 ou tirar uma boa pontuação nessa redação? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que a questão da redação, muitos dizem que é uma forminha, né, que é um padrãozinho e você seguir aquele padrão. Até certo ponto eu concordo, porém, eu concordo aonde? Quando ele tem que seguir uma estrutura, quando ele tem que respeitar cada competência, quando ele tem que entender o tema para que ele não fuja do tema, né? Mas ao mesmo tempo eu discordo, porque essa questão de redação pronta, de modelo pronto, isso faz com que o aluno se torne muito refém, por exemplo, de modelos que não são muito confiáveis, né? Que você encontra na internet, que você encontra em alguns Instagrams, né? Então isso acaba, na verdade, acaba atrapalhando mais o aluno, né? Então as 3 dicas que eu dou: primeiro, entenda o tema, né? A prova de redação ela vai vir no meio da prova de linguagens. Muitos alunos eles ficam nervosos porque abre a prova e aí não encontra logo o tema de cara. O tema não virá de cara,
né? Você vai encontrar ele mais no meio da prova de linguagens para a prova de ciências humanas, né? E suas tecnologias. E aí, lê a proposta, lá vai vir explicando o que é cada competência, né? E lê atentamente os textos motivadores. Porém, não ficar refém de texto motivador. Né? O texto motivador é um texto de apoio, é um texto que ele traz informações sobre o tema. Mas não necessariamente você tem que seguir à risca, plagiar o que está ali. Até porque se você plagiar, você pode zerar a redação. Né, porque envolve aí já as competências, os critérios de correção de algumas competências que interferem nessa questão de escrita, de coerência, de coesão, como a competência 2, 3 e 4. Né? Então, a forminha que eu dou é o seguinte: entenda o tema, respeite a estrutura. Quando lê o tema, faça lá um mapeamentozinho no cantinho da prova, vai vir algum cantinho em branco. Coloque lá a introdução, as partes da introdução, desenvolvimento, as partes do desenvolvimento, conclusão. Coloque lá os conectivozinhos que você separou para utilizar. E aí, preste atenção na folha de rascunho para que você não escreva no texto final, porque é como eu falei, a questão do controle emocional afeta, né, em todo o contexto ali. Né? Então, cuidado para não escrever o rascunho já no texto final, ou o contrário, sendo que não é hora, tá? Então, ter um mapeamento, aplicar toda a estrutura e, principalmente, respeitar as competências. Não adianta você ter um domínio total das estruturas, da estrutura do texto, se você não respeitar cada competência. Né? Cada competência, por exemplo, vale 200 pontos. Né? Então, se você zerar uma competência, sua redação nem 900 não consegue mais ser 900 ou 900 mais. Né? Então, veja os repertórios estratégicos que dá para você mesclar, que dá para você utilizar em várias temáticas, né? Teses também que dá para você relacionar em várias temáticas, e aí é escrever, né? Redação é escrever, né? Não tem uma receita pronta, é praticar. Outra coisa que mexe muito com a ansiedade desse aluno que vai fazer o Enem é o tema da redação. E a gente sabe de edições anteriores do Enem como esse tema ele dialoga com a sociedade contemporânea, o que é que a gente está vivendo nesse momento. E a sociedade ela está inserida dentro de tantos fatos que o tema ele pode ser qualquer coisa. Esse tema ele pode vir de qualquer braço da sociedade, até mesmo acessibilidade aos cinema, audiovisual, a acessibilidade na sociedade. Pode ter milhões de temas que podem surgir nessa redação. Mas dá para apostar, professora, em algum eixo comum, que dentro desse eixo possa vir algum tema específico, até mesmo nos bizus que vocês passam para os alunos. A gente consegue apostar, fazer algum chute de algo que possa cair como tema? Olha, eu geralmente faço com os meus alunos o seguinte, né? Quando chega em janeiro, que começa as aulas, eles já começam: professora, qual o tema que a senhora acha esse ano? Aí eu digo: olha, pode vir qualquer coisa. Quando chega na véspera da prova, o aluno: professora, a senhora acha que pode cair esse tema? Acho que pode vir qualquer coisa. Né? A redação do Enem é uma caixinha de Pandora. Né? Não dá para você dizer: olha, o tema é exatamente esse. Não tem como. Né? Tem muitos professores que acertam e acho isso muito interessante, só que eu sou da linha o seguinte: eu não aposto em tema, tá? Eu não aposto tema. Né? Eu geralmente digo para os meus alunos: olha, eu não aposto tema pelo seguinte fato: eu não vou preparar você para um tema. Porque se eu apostar em um tema específico e eu lhe trabalhar só para aquele tema, chega lá, não é esse tema. E aí, o que você vai fazer? Né? Fora que entra o meu nome também, né? O aluno: olha, eu fui preparado para isso, não veio, né? Então, eu costumo falar para os meus alunos sobre eixos. O que é que eu indico? Aprenda repertório sobre eixos. A vertente do Enem, a proposta de redação, ela entra em 4 critérios. Ou é um tema de ordem social, ou um tema de ordem cultural, ou um tema de ordem científica, ou um tema de ordem político. Então, dentro dessas 4 referências, nós temos uma gama enorme de temas que pode vir, né? Geralmente, eu olho mais para temáticas. Esse ano, por exemplo, eu levei em consideração 4 temáticas. Eixos temáticos, né? O eixo de tecnologia, né? O eixo de tecnologia, porque não é um tema, o Enem ele não vai trazer um tema polêmico. Ele não vai fazer isso, tá? Então, o que eu aposto nessa questão de tecnologia? Rede social, os desafios do jornalismo, por exemplo, né? Não é um problema novo essa questão dos desafios da reportagem, por exemplo, né? Então, eu vejo muito essa questão do jornalismo, eu vejo essa questão das redes sociais,
né? O eixo de tecnologia aplicada a outros eixos, como tecnologia e sustentabilidade, tecnologia e educação, né? Tecnologia e a própria relação do jovem com a rede social, com a área tecnológica, a tecnologia e o mercado de trabalho. Nós temos aí, por exemplo, a indústria 4.0. Né? Em cultura, nós estamos completando aí 100 anos do rádio. Né? Então, envolve essa questão de informação, né? Então, possa ser que venha nessa ideia cultural, questão de leitura, questão da educação, à distância, do curso superior, né? Ou a própria visão cultural quanto à questão de democratização da cultura, por exemplo, né? Os desafios das escolas na manifestação de cultura, por exemplo. Minorias, também creio que possa vir a questão da aporofobia, a educação indígena, a juventude e os desafios para a vida adulta, né? Então, acho que possa vir nesse sentido, ou também meio ambiente, que venha sustentabilidade, mobilidade urbana e sustentabilidade, né? A questão dos resíduos sólidos, do lixo, né? Então, creio que se vier algo, venha nessa visão, né? Nesses caminhos aí. Né? Mas não dá para me lhe dizer exatamente, olha, o tema vai ser exatamente esse. Eu não elaboro a prova, eu apenas corrijo, né? Só sou corretora, então eu não tenho noção de qual vai ser o tema. Apesar de eu ser preparada para que o tema que vier eu consiga traçar todas as competências e ver aonde o aluno errou e daí eu tirar ponto dele, né? Corretor não lhe dá ponto, ele tira ponto, né? Então, eu aposto nessas vertentes aí, ou minorias, ou tecnologia, ou educação, ou meio ambiente, né? Dicas de ouro, bizus, na véspera da prova, você tem aqui no seu Jornal de Picos. Professora, queria agradecer as suas dicas maravilhosas. Obrigada a você. A professora Silvia Helena Pinheiro, expertise em preparação de estudantes para o Enem, contribuindo para a gente, com você de casa que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Professora, obrigado pela participação. Obrigada, né? Quero desejar um sucesso aí para todos, boa prova. Né? E Deus abençoe. Agora é eles e a prova, né? Nós, professores, já fizemos a nossa parte, né? Agora é a hora deles porem em prática tudo o que foi estudado, evidenciado durante todo o ano aí de preparo, tá bem? Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde para a senhora. Boa tarde.